Olá, bem-vindos a mais um Fofoca Direito. E eu já começo pedindo perdão por toda essa demora entre um programa e outro. Mas, como alguns de vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, eu mudei, eu não tô mais no escritório que eu tinha, eu mudei pra minha casa agora, montei um cantinho aqui. Então já digo que pode haver barulho de cachorro de repente aqui atrapalhando a gente. Que tem dois sentados aqui em volta. Mas vamos lá. Gente, hoje eu quero falar com vocês de um caso que já tá rolando já faz um tempo e que tem vários desdobramentos. Mas eu acho importante falar dessa parte, dessa particularidade desse caso, porque é algo que eu vejo muita gente errando, inclusive advogado. Então eu quero muito falar com vocês sobre o caso do Alexandre Correia e por que ele ganhou um processo que foi movido pelo Edu Guedes. Vamos lá? Bom, como das outras vezes, agora eu tenho uma colinha para ficar mais fácil a nossa vida. Então vamos lá. A gente vai falar do processo criminal do Alexandre Correia. Não vamos esquecer que tem dois, tá, gente? Vocês vão entender já já. Então tem o criminal, movido pelo Edu Guedes, e o civil, movido pelo Edu Guedes, tá? No criminal, o que o Edu Guedes fala? Ele diz que, numa entrevista para o YouTube, em 18 de janeiro de 2024, o Alexandre se autodenominou corno por supostamente a Ana Hickman e o Edu Guedes terem traído ele. A defesa do Edu diz que esse termo implicava nele uma pecha de traidor que afetava sua reputação. Só que o juiz entendeu que esse corno não quis dizer que foi no Alexandre. Ele disse que ele era corno por causa da Ana Hickman, depois que a Ana Hickman e o Edu assumiram uma relação. Beleza. Aí o que a sentença fala, gente? Que o crime de difamação exige a atribuição do fato desonroso diretamente à pessoa. No caso, a expressão usada pelo Alexandre dizia respeito a ele próprio. Ele falava que ele era corno. Não falava do Edu. Certo? Isso aí é ok. Beleza. Só que aí, a queixa-crime dizia o seguinte. Que Alexandre havia tido outras falas em redes sociais, nas quais teria chamado Edu Guedes de talarico, safado e aliciador. Porém, na decisão, a acusação não fez a correta qualificação dessas declarações. E aí que eu falei pra vocês que é uma coisa que um monte de gente se confunde, vocês precisam aprender isso, pelo amor de Deus. Que, para que ele fosse condenado, não deveria ser pedido uma difamação, e sim o crime de injúria. Tanarã! Só que o advogado do Edu não pediu isso. E também o juiz fala que a procuração anexada nos autos não descrevia minimamente os fatos e tal. Para você que é advogado tá me vendo, quando a gente faz uma procuração criminal, a gente tem que fazer tipo um resuminho do que tá acontecendo. A maioria, hoje em dia, não liga mais para isso, gente. Eu acho que é uma coisa muito antiga que deveria mudar, porque eu acho horrível fazer isso numa procuração, principalmente quando você é como eu que advoga em vários processos para a mesma pessoa. Isso é muito ruim, que toda procuração você tem que ficar mudando fazendo a pessoa assinar. Mas entendo que é ainda o que consta na lei e a maioria das pessoas fala, não, tem que ser assim. Então eu entendo, mas entenda que é uma coisa que até pra gente como advogado tem que batalhar pra isso mudar, porque realmente hoje você ficar fazendo o seu cliente ensinar 200 procurações é bem chato. Vamos lá. O que aconteceu? Além disso, da procuração, e é o principal que eu falei, que ele não pediu crime de injúria, o juiz fala assim, olha, vou ter que julgar improcedente. Porque a difamação não teve. Ele fala que ele é corno, mas ele não fala. Foi por culpa do Edu Guedes que me botou o chifre. Não tem isso. E ele fala que as outras coisas que ele falou, né, safado, etc, é injúria. Eles não pediram. Um erro primário. É um erro primário, gente. E aí, por que eu falei pra vocês prestarem atenção do civil e do criminal? Por quê? Porque o civil saiu esses dias que o Alexandre foi condenado a pagar 60 mil reais de indenização pro Edu Guedes por difamação e tudo mais. Entenda que no civil é uma coisa e no criminal é outra. No criminal a gente tem que provar direitinho. No civil, o juiz pode entender que aquelas falas geraram indenização, geraram dano moral. No criminal, amor, não tem essa, não tem dano moral. Tem que estar na letra da lei. E aí, agora eu vou ensinar pra vocês não errarem mais. Pelo amor de Deus, não errem mais isso. Calúnia! Nunca mais me fala. Essa pessoa me caluniou, me judiou, me difamou. São 3 coisas diferentes. Então, vamos lá. Calúnia. Calúnia é a imputação falsa de um fato definido como crime. Prestaram atenção nisso? Ai, que difícil, Raine. Acusar alguém de roubo, gente. Virar pra pessoa e falar, ai, você é um ladrão.
Eu tenho prova que ele é ladrão? Tem um processo correndo que ele roubou? Tem alguma coisa disso? Ele foi condenado por roubo? Não, então isso é calúnia. Ponto. Então, calúnia, entendemos. Então vamos no difamação e injúria. Que todo mundo se confunde, gente. Isso é normal. Vamos lá. A difamação é você imputar... Opa, perdi o papel. Você imputar fato ofensivo à reputação, mas que não seja crime. Por exemplo, você fica falando para os seus colegas de trabalho que o Pedro fura fila, que o Pedro é uma pessoa, sei lá, tem que ser uma coisa desonrosa, deixa eu pensar. Que o Pedro comete adultério, por exemplo, adultério não é mais crime. Então, olha, eu fiquei sabendo que o Pedro tá pegando a Rose do terceiro andar. Olha, o Pedro tá furando fila lá pra pegar comida antes dos outros pra dar pra Rose do terceiro andar. Então, é uma coisa que vai desonrá-lo. Vai falar, nossa, achava que o Pedro era um cara de família, ele é casado, tem filhos e ele tá traindo. Meu Deus. Nesse caso do Edu Guedes aqui, pra ser difamação contra o Edu, o Alexandre teria que falar que ele é corno, porque a Ana Hickman traiu ele com o Edu Guedes. Então, falar que foi o Edu Guedes que causou essa traição, vamos colocar assim, e o fato desonroso seria pro Edu. Ou se fosse ao contrário, o Edu falando pro Alexandre que ele é corno. Entenderam? A difamação? Agora a injúria. Ofensa direta à honra subjetiva da pessoa, à dignidade da pessoa. Aí você vai falar, mas é praticamente a mesma coisa. É, gente, mas pensa que é um fato desonroso. E aí a injúria, a gente vai colocar aqui, ó, que ela tem que ter uma ofensa. Um xingamento. Por exemplo, esse caso aqui, pô, a gente tá falando desse caso. O Eduardo é um talarico, o Eduardo é um safado. Ou o Eduardo é feio, é mentiroso, é uma baleia. Tipo, assim, coisas absurdas, gente. Tipo, xingamento mesmo. Aquelas brigas de rua. Que sabe que o povo, sua baleia é feia da... Né? Aí é injúria. Normalmente quando envolve xingamento é injúria, tá? A difamação é uma coisa mais que vai pegar ali na honra da pessoa. Vai pegar naquela coisa tipo de, nossa, ele pegou um fato sobre mim, sobre minha família, que me desonrou. Por isso que muita gente processa jornalista por difamação. Porque fala que, pegou uma coisa particular da gente. E só porque a gente é famoso, postaram nas redes sociais. Sim, vocês são famosos e a maioria das coisas que acontecem na vida de vocês, o público quer saber. Eu sinto muito, não traiam os maridos e esposas de vocês. Mas isso é que a gente fala em outro momento. Mas vocês entenderam? Vocês prestaram atenção? Então, calúnia, você tem que imputar um crime. Difamação, você tem que bater na honra da pessoa. Injúria, normalmente você vai bater, você vai ali xingar, você vai acabar com a pessoa, você vai ofender. Eu sempre esqueço a palavra ofender, não sei porquê. Só que tem uma coisa muito importante nesses 3 crimes, tá? Tudo tem que ser de forma dolosa, né? A gente tem que ter intenção de fazer isso, porque isso também conta muito quando eu falei ali daquele momento do jornalista. O jornalista vai falar da pessoa famosa, gente, porque é de interesse público. A separação de um famoso é de interesse público. Como ficou os bens na separação é de interesse público. É absurdo? Sim, mas você escolheu a vida pública. O jornalista não tá falando daquilo com dolo. Ele não tá falando, fulano separou de fulano, fulano traiu fulano, porque é um safado. Ele tá só expondo o fato do que aconteceu. Então não tem o dolo, não tem difamação. Nesse caso, do Edu Guedes, por exemplo, teve sim o dolo dele chamar ele de safado, talarico, aliciador. Só que não foi pedida a injúria. Aí que deu o ruim, entendeu? Então, é isso, gente. Então, vocês entenderam por que ele ganhou? Porque eu vi muita gente, assim, abismado que ele ganhou. Eu também fiquei na hora, mas fui, ué, menina. Mas aí eu fui ler e entendi que foi por isso, tá? E no civil ele perdeu e vai pagar 60 mil de indenização. E quem não gostar é uma pessoa completamente sem noção ou tá defendendo uma pessoa cheia de problemas aí, cheia de coisas expostas já pela ex-mulher dele. E eu jamais defenderei um homem com tantos problemas com a ex-mulher, não é mesmo? Vocês entenderam? Aprenderam? Então nunca mais errem calúnia, injúria e difamação. E até o próximo Fofoca Direito.